Meu nome é Carlos Eduardo. Então nós vamos começar dando um perfil para vocês do que seja propriamente o hinduísmo, do que seria aquilo que nós conhecemos como hinduísmo. O hinduísmo é uma palavra que, a rigor, não existe na Índia. O hinduísmo, que a gente costuma chamar, o que nós imaginamos que seja a religião oficial da Índia, é uma palavra que não existe. Uma palavra que não existe. Por que não existe? Porque ela é uma palavra estrangeira na Índia, é uma palavra que foi usada inicialmente pelos persas na sua língua natal e depois pelos macedônios com Alexandre o Grande. Na medida em que esses dois povos, persas e macedônios, entraram na Índia, para definir uma cultura que eles não chegaram a conhecer. Porque ambos chegaram até os vales, as planícies do noroeste da Índia. A Índia tem mais ou menos esse formato assim, né? E aqui nós temos o vale do rio Indo e aqui nós temos o vale do rio Ganges. Os invasores estrangeiros sempre entraram ali por onde hoje é o Afeganistão, né, o rio Cabo, que passa pela capital do Afeganistão, e desceram para onde hoje é o Paquistão. E chegando ali, sempre encontraram resistência e acabaram parando nessas planícies do vale do rio Indo. A palavra para rio em sânscrito é Sindhus. Então esse vale era chamado Vale dos Sete Rios. Eu apontei 4, mas são 7, né? Dos 7 rios, ou seja, Sapta Sindhus. Como isso era uma coisa muito difícil para estrangeiro falar, eles abreviaram para Sindhus ou Hindus. E essa era a maneira como eles queriam dizer aquela região que ficava naqueles rios e dali para frente. Então tudo aquilo que se fazia daqueles rios para frente poderia ser chamado de hinduísmo. Tá certo? Então vejam bem, é uma designação geográfica que não faz jus à riqueza e à diversidade cultural que existe na Índia. Então quando nós falamos hinduísmo hoje, nós estamos falando de uma generalidade, nós estamos falando de um tiro de canhão, que acerta tudo que existe na Índia. E dessa maneira, então, nós vamos estar falando de algo um tanto impreciso, tá certo? Algo um tanto sem clareza. Em relação ao hinduísmo, existe um mito ocidental, que eu não sei exatamente qual é a origem, provavelmente a origem desse mito é britânica. Tá certo? No século XVIII, os europeus conseguiram aprender a língua sânscrita, que era uma língua que se falava na Índia primitiva e uma língua considerada sagrada, uma língua que os indianos usavam nas práticas de mistérios. E ao aprender a língua sânscrita, os europeus, em especial os britânicos, que foram os primeiros a fazer isso, começaram a traduzir os textos sânscritos que eles já tinham apreendido nas suas buscas, nas suas pesquisas arqueológicas, ou que tinham comprado aos brahmanes ou a outros indianos que não tinham relação com os brahmanes. E esses textos indianos foram por eles todos considerados como retratos do que foi chamado genericamente hinduísmo. E numa primeira impressão, como eles eram todos escritos numa língua antiga, uma língua que, a rigor, na época do século XVIII já estava morta na Índia, eles foram considerados como retratos de uma cultura imutável. Essa consideração foi muito complicada, porque os indianos chamavam as suas crenças, os hindus, né, chamavam as suas crenças de Sanatana Dharma, ou seja, uma condição que não é limitada pelo tempo. Uma espécie de, vamos dizer assim, sabedoria eterna, tá certo? E os europeus consideraram que o hinduísmo, então, era uma cultura que era um bloco que não tinha mudado ao longo dos tempos, ou seja, um país tradicionalista, onde a cultura não havia sofrido mudança ao longo dos séculos e, consequentemente, estudar o hinduísmo hoje seria estudar o hinduísmo de 3, 4, 5 mil anos atrás. Isso é uma falha dos estudos que foram feitos. Não é assim. O hinduísmo é de uma grande diversidade e sofreu uma série de mudanças ao longo do tempo.
E no conjunto dessas mudanças apareceu aquilo que nós conhecemos como o sistema filosófico do yoga. Então, vamos manter só na nossa memória o fato que tem que estar muito claro de que hinduísmo não é uma coisa só, é um conjunto de culturas, e segundo, que não é, se não é uma coisa, muito menos é imutável. Ou seja, ele sofreu transformações ao longo do tempo. Nós vamos passar um quadro genérico dessas transformações. Eu vou tentar sistematizar aqui de uma forma bem simples os componentes básicos disso que nós chamamos de hinduísmo e das transformações que ele sofreu. Nós temos como componentes originais do hinduísmo uma fonte de mitos que se pode localizar geograficamente, de uma forma abstrata, aqui no sul da Índia. O sul da Índia é hoje dominado por 2 estados indianos, chamados Kerala, que fica do lado de cá, e Tamil Nadu, que fica para o lado de lá. Tá certo? No estado de Tamil Nadu fica a sede mundial da Sociedade Teosófica. No lado de cá, no estado de Kerala, estão localizados mais ou menos na divisa de Kerala com Tamil Nadu, as famosas Montanhas Azuis, que foram retratadas por Helena Blavatsky num livro, né, chamado No País das Montanhas Azuis, né? Nilgiri Mountains, que ela chamava, porque Nila é azul e Giri é montanha. Nilagiri são montanhas azuis, né? A montanha azul. Esse núcleo mítico deu origem a uma série de mitos onde predomina a figura solar, os deuses ligados ao luminar do dia, ao sol. Existe um outro núcleo mitológico na Índia, um núcleo mítico na Índia, de formação de mitos, que fica na região do Vale do Rio Ganges, ao norte do Rio Ganges, para ser mais específico, cujo centro geográfico seria aproximadamente o estado que hoje recebe o nome de Bihar, um nome que vem de Vihara, que é templo, pequeno templo que o budismo estabeleceu, instituiu quando se transformou numa religião. Então, era um estado que tinha tantos lugares sagrados budistas, tantos pequenos altares, pequenos templos, que foi chamado a região dos Viharas, e hoje estado do Bihar. Nessa região surgiu um outro lendário, uma outra série de mitos, que eram mitos onde a lua tomava o posto central do panteão. Esses 2 núcleos eram, por assim dizer, antagônicos na sua estruturação, mas acabaram se misturando de diversas maneiras ao longo da história. No entanto, é muito clara a localização de origem desses núcleos mitológicos. Tá certo? Ora, existe um terceiro núcleo mitológico, que é justamente esse outro vale, o Vale do Rio Indo. Mas é um núcleo mitológico que sofreu fortes interferências de povos que vinham de fora da Índia. Esses povos vinham para cá, nunca conseguiam passar do Rio Indo, né, dessa região. Essa região era uma região de grandes pastos, de planícies de aluvião, ou seja, os rios transbordavam e fertilizavam grandes áreas e que permitiam, portanto, uma atividade pecuária muito intensa. É uma região que ficou conhecida historicamente na Índia como Brahmavarsha. Brahmavarsha significa território de engorda, porque é onde se engordava o gado. Se levava o gado lá para engordar, tá certo? Brahma para nós é cerveja, né? Para os indianos é o nome de um deus, mas antes de ser o nome de um deus, é uma palavra que significa engorda, crescimento, estufamento. Qualquer coisa que incha está sofrendo de Brahma, tá certo? Não sei se é por isso que a cerveja engorda, né, que faz a barriga inchar. Mas esse inchaço poderia ser chamado de Brahma. Então, o Brahmavarsha é um território onde predominou uma série de mitos que misturava mitos locais da Índia com mitos estrangeiros.
Entre esses mitos estrangeiros, a cultura que mais contribuiu para a formação daquilo que nós chamamos depois genericamente de hinduísmo, é uma cultura que veio com um povo conhecido como indo-europeu, porque foi o mesmo povo que entrou pela Europa adentro e foi até a extremidade ocidental da Europa, porque tirando hoje os bascos da Espanha, do norte da Espanha, né, da região de Navarra, todos os outros povos da Europa hoje são povos indo-europeus e falam línguas indo-europeias. Esse povo indo-europeu, quando chegou na Índia, trouxe um texto fundamental, embaixo do braço, que é conhecido, na verdade, uma coleção de textos conhecido como os Vedas. E a sua cultura é conhecida na Índia como cultura védica, a cultura dos Vedas. Esse povo que trouxe os Vedas trouxe também uma língua chamada de indo-europeu, que ao se misturar com os falares do norte da Índia, que são os povos guerreiros do norte da Índia, os povos drávidas, a mistura do indo-europeu com a língua dos drávidas, ou com as línguas dos drávidas, deu origem àquela língua que nós conhecemos como sânscrito, que é a língua que foi a língua mais conhecida da Índia no passado, porque se transformou na língua das práticas de mistérios entre os indianos. Não é uma língua nativa da Índia, ela entrou com os estrangeiros, mas foi adotada na Índia por causa da sua riqueza de expressão, por causa de ser uma língua adequada à prática de mistérios. Há um fato importante a se considerar. Quando nós falamos em práticas de mistérios, nós temos que levar em consideração que povos nômades não têm práticas de mistérios. Práticas de mistérios pressupõem sedentarismo, ou seja, o povo tem que estar estabelecido num local para praticar os mistérios. Um povo nômade perde o contato com os mistérios, porque os mistérios estão sempre relacionados à terra, estão sempre relacionados às forças da terra e ao local da residência desse povo. Então os indo-europeus não tinham práticas de mistérios, mas tinham uma língua adequada aos mistérios e um texto rico em referências às experiências dos mistérios. Por isso esse povo foi aceito e a sua contribuição foi muito forte na formação do que nós vamos conhecer futuramente, né? Que nessa época estão chegando, então futuramente vai ser conhecido como cultura védica ou o rudimento básico do hinduísmo tal como nós conhecemos. Ora, é claro que se eu falo que eles vieram, se instalaram nessa região chamada Brahmavarsha, essa região do Brahmavarsha nos lembra o nome de um deus, Brahma. Brahma. Essa região do Brahmavarsha ficou muito ligada, historicamente, à origem da língua sânscrita, tá certo? A origem da língua sânscrita e a descoberta do poder, da força, da voz ou da palavra como um elemento forte, tá certo? Um elemento forte na composição das práticas de mistérios. E além disso, a figura do gado, né? Então eu estou juntando aqui algumas peças. A engorda, como o Brahma, a palavra, o gado, e nós vamos descobrir que isso tudo se mistura no lendário do deus Brahma. Então esse deus Brahma, ele tem um A longo, né? Esse deus Brahma, ele não é um deus nativo da Índia. Ele vem de fora, ele é estrangeiro. Ele chega na Índia e se estabelece lá com os indo-europeus, nessa região do Brahmavarsha, e aqueles que atendem por assim dizer, as exigências dessas práticas vinculadas a Brahma são chamados Brahmanas, ou Brahmanes, são sacerdotes do que seria o hinduísmo, tá certo? O hinduísmo que vai se estabelecer na Índia. Nesse momento que se estabelece um núcleo onde existe o Deus Brahma, existe práticas sacerdotais, existe uma casta que começa a se formar de sacerdotes, nós estamos no período que é conhecido como período do Brahmanismo. Brahmanismo.
Então eu vou botar aqui do lado. Eu tenho a cultura védica, e depois eu tenho o brahmanismo. Então, o brahmanismo, ele surge como, por assim dizer, um filhote dessa cultura védica. Mas é direta, assim, essa linha direta, apareceram os Vedas, os védicos, criaram a língua sânscrita a partir do indo-europeu, e aí surge o brahmanismo. Não, o brahmanismo surgiu como consequência do contato dessa cultura védica com o que nós chamaríamos, eu vou apagar um pouquinho aqui, o que nós chamaríamos de hinduísmo primitivo. E esse hinduísmo primitivo, ele contribui para a formação desse brahmanismo. O que é o hinduísmo primitivo? É o que já estava lá antes de chegarem os estrangeiros, tá certo? Da onde vem o hinduísmo primitivo? Essencialmente, nós podemos localizar esses dois núcleos míticos, que vão também estar relacionados a dois deuses muito conhecidos dos estrangeiros que estudam a cultura da Índia. Esse deus relacionado aqui ao sul, que se diz que nasceu ao sul de Kerala, ele é conhecido como Vishnu. O deus Vishnu, muito conhecido pelos seus avataras, né? Pelas suas manifestações mundanas, entre os quais o mais conhecido, mais famoso, e se diz que a mais perfeita representação dele seria Krishna, né? Aqui ao norte, nessa região de mitos fortemente influenciados pela Lua, nós temos um deus também muito conhecido na Índia. Que deus é esse? Um deus que está associado ao rio Ganges, aos Himalaias, aos animais, às florestas, às montanhas, que é o deus Shiva. Shiva ou Rudra, que era o nome mais antigo dele. Um nome bastante sugestivo, porque Rudra não é uma palavra sânscrita e não se sabe a origem dessa palavra sânscrita, Rudra. Existem só especulações sobre essa palavra, e se nós atendermos ao que dizem os brahmanes do sul da Índia, esse lendário de Shiva, ele veio do Oceano Pacífico, tá certo? Muito provavelmente da Austrália, onde o nome Rudru faz sentido, faz muito sentido. E os falares dos aborígenes australianos têm palavras muito semelhantes a isso, como canguru, bambu, didgeridoo e outros tantos us, né? Então, nada mais natural do que Rudru, que seria provavelmente a origem de Rudra. E Rudru nos lembra um instrumento de prática de mistérios, que casualmente eu trouxe aqui para vocês verem. Uma coisinha simples, que é chamado na Austrália de tirunga, ou seja, um objeto sagrado. Vocês já ouviram isso aqui? É uma cordinha com um pedacinho de pau na frente, né, na ponta. Eu seguro por uma das pontas e giro. Tá certo? Os ingleses chamaram isso de telégrafo dos aborígenes australianos, né? Esse som, esse rugido que ele faz, os australianos dizem que é o mugido do boi ou a voz da terra. Não ouviu, Luciano? Teve interferência? Linha cruzada? Ele está torto. Esse instrumento é uma coisa muito simples, né? Esse instrumento era usado nas práticas de mistérios no mundo inteiro. Nas Américas, na Europa, na Austrália, na África e na Ásia.
Se vocês pedirem para um australiano mostrar para vocês o Turunga, ele não mostra. Ele tem medo de morrer se ele mostrar o objeto sagrado dele. Eles têm desenhos, rituais que eles fazem. Então, esse objeto, provavelmente, tem relação com Rudra. Rudra. Todos os mitos de Rudra, ou Shiva, Shiva significa benfeitor, favorável, propício, aquele que é bom, que é bonzinho. Rudra não, é aquele que ruge, aquele que está fazendo barulhos que põem medo. E a figura de Shiva ou Rudra é uma figura ligada aos mitos do norte da Índia, que são mitos primitivos, do hinduísmo primitivo, consequentemente anterior ao surgimento do que nós chamamos de brahmanismo. A cultura védica chega ao brahmanismo com uma literatura que vai se desenvolvendo, que tinha por objetivo explicar os Vedas, que são considerados todos revelação, Shruti, aquilo que se ouviu, aquilo que foi escutado um dia. Então, alguns sábios, inspirados por sabe-se lá que forças, que deuses ou que ancestrais, ditaram esses textos. Esses textos, então, foram ouvidos, foram revelados aos homens. E como eram textos muito simbólicos, muito abstratos, né? Talvez muito abstrusos até, ou seja, confusos, difíceis de se entender, eles precisavam ser explicados. Então surgiu uma literatura com o objetivo de explicar esses textos. Essa literatura foi composta praticamente toda aqui no Vale do Rio Indo. Se diz que boa parte dela, às margens de um rio, que era o último rio aqui de baixo, desse vale, que se chamava Rio Sarasvati, um rio que desapareceu cerca de 4.000 anos atrás. Então, nas margens do rio Sarasvati teriam sido escritos boa parte dos textos sagrados da Índia. Pois bem, esses textos do brahmanismo incluem textos conhecidos como brahmanas, que eram textos que os brahmanes liam para tentar entender o conteúdo dos Vedas. Existiam outros textos que eram uma simplificação dos brahmanas, que são chamados aranyakas. Aranya é a floresta, e eram os textos de estudo dos brahmanes que se retiravam para a floresta para passar um período de aprendizado, de estudo, de abnegação. Além disso, nós temos os textos chamados sutras, que são textos para estudo, para memorização, entre os quais o texto básico do yoga, que são os Yoga Sutras, e nós temos uma série de outros textos que são de caráter emocional, que visam dividir com os alunos a experiência mística do mestre, e que como os alunos se sentavam ao redor, do mestre, o texto é descrito como o texto para se ouvir sentado ao redor, Upanishada. Tá certo? Nishada é sentado, Upa é ao redor. Então, os Upanishadas são as últimas manifestações desse período de produção literária que é conhecido como brahmanismo. E é um período onde se trabalha sobre a revelação. Então, a rigor, nós temos aqui o nascimento do yoga, do brahmanismo, do yoga como sistema filosófico. Nós temos, nesse caso, aí, o brahmanismo como uma espécie de matriz do hinduísmo filosófico. A filosofia indiana nasce exatamente dessas especulações brahmânicas. Mas há um problema. Justamente por seu caráter filosófico, por seu caráter erudito, e pelo fato dos brahmanes não quererem compartilhar, dividir a cultura com a população, o hinduísmo primitivo não deixa de existir. Ele subsiste e traça uma linha paralela de desenvolvimento, desembocando naquilo que nós vamos conhecer como hinduísmo popular. O hinduísmo popular diverge do brahmanismo. Ele não se refere à revelação, ele se refere à tradição. Ou seja, ele não se refere àquilo que foi revelado por sábios, mas à memória, à preservação na memória
de algo que ficou no passado. Que para os brahmanes, para aqueles que defendem o brahmanismo, é a memória da revelação. Para os nativos da Índia, é a memória do hinduísmo primitivo. Então, esse surgimento do hinduísmo popular, ele vai ganhar forma também em textos que vão ser compostos com o objetivo de compatibilizar a cultura popular da Índia com as aspirações intelectuais dos brahmanes. Esses textos têm alguns muito conhecidos, muito famosos, como é o caso dos dois épicos, né, que são o Mahabharata e o Ramayana. O Mahabharata é muito conhecido por causa de um trechinho dele, de 700 versos. Ele tem 157 mil versos, né? Mas um trechinho de 700 versos se chama Bhagavad Gita. Então esse trechinho é talvez o texto indiano mais conhecido na Índia, hoje talvez no mundo inteiro. Ele é um pedaço dessa tentativa de compatibilizar o hinduísmo popular com as aspirações dos brahmanes. Como eram os brahmanes que redigiam esses textos, eles puxavam a brasa para a sardinha do brahmanismo, tá certo? Então, as histórias que aparecem no Ramayana e no Mahabharata não são as histórias originais, tá certo? Então, diferente do que aparece no texto, os heróis da forma original se tornaram os bandidos na versão dos brahmanes. E os bandidos da versão original se transformaram nos heróis brahmânicos. É uma distorção curiosa, tá certo? Mas pela versão original do Mahabharata, os 5 irmãos, entre os quais Arjuna, os 5 Pandavas, são os bandidos. E Krishna escolheu o lado errado, tá certo? E cometeu-se uma grande injustiça, que ao final do Mahabharata é corrigida quando os 100 primos que foram assassinados pelos 5 irmãos que são bandidos, na história original, né? Eles vão para o céu conviver com Indra. E os 5 irmãos, junto com Krishna, que vai morrer depois lá na cidade dele, no fim da guerra, mas os 5 irmãos que vão morrendo um após o outro, eles vão se encontrar no inferno. É uma coisa curiosa, tá certo? Na história que os brahmanes contaram, de fato, os primos vão para o paraíso e os irmãos, que são os bonzinhos, vão para o inferno. Mas um deles vai buscar eles no inferno e faz uma troca com Indra, né, dizendo, bom, manda eles para o céu, em troca manda meus primos para o inferno. Essa aí é uma coisa assim, um tanto esdrúxula, né, não combina muito bem com o espírito indiano. Mas, em todo caso, esses textos são tentativas que estavam acontecendo de conciliar as crenças e as ambições dos brahmanes com as necessidades populares do povo indiano. Os brahmanes chegaram vamos dizer, ao auge do desenvolvimento por volta do século IV. Por volta do século IV, quando atinge-se aquilo que nós chamamos de hinduísmo clássico. O hinduísmo clássico é mais um brahmanismo político do que qualquer outra coisa, né? No hinduísmo clássico, os brahmanes tentam conciliar os 3 núcleos mitológicos criando uma trimurti. O que é a trimurti? Uma manifestação trina da divindade na forma de Brahma, Vishnu e Shiva integrados no mesmo conjunto. Tá certo? A Santíssima Trindade dos católicos seria mais ou menos a trimurti dos indianos, dos brahmanes. A trimurti nunca colou na Índia, ela só tem existência teórica, nunca funcionou. Só existiu na cabeça dos brahmanes. O povo rejeitou a trimurti, mas o povo aproveitou nessa cultura popular uma série de produções do brahmanismo que foram readaptadas às crenças antigas dos indianos. Eu não sei se está ficando confuso para vocês, mas são duas linhas paralelas que vão se desenvolvendo na história da Índia. Tá certo? Cada uma querendo puxar a brasa para a sua própria sardinha. Essa corrente brahmânica, ela vai insistir nas suas tentativas até mais ou menos o século VIII
para o século IX, mais ou menos nessa época, ela vai desaparecer. Então o hinduísmo brahmânico vai desaparecer um pouco antes da chegada dos islâmicos, por volta do ano 1000. Tá certo? Então, o brahmanismo védico, a cultura védica, se extingue na Índia por essa época. Mas a cultura popular continua se desenvolvendo na forma de seitas, que vão se dividir basicamente em dois grupos de seitas. Seitas populares e manifestações culturais populares. Uma seita, um conjunto de seitas Shivaitas e outro conjunto de seitas Vishnuitas. Shiva e Vishnu. Tá certo? Das quais 3 ramificações nós podemos dizer que sobreviveram e mais nada. Das seitas Vishnuitas sobreviveu aquilo que é conhecido como Bhakti, que é muito chamado de hinduísmo devocional, a Bhakti como devoção. Tá certo? Não é devoção, mas a gente explica daqui a pouquinho. E da seita Shivaitas, o Yoga e o Vedanta, que é um sistema filosófico que foi produzido tardiamente, aqui por volta do início do século IX, por um sábio que é considerado o maior santo, o maior sábio, o maior filósofo que já existiu na Índia, Shankaracharya. Tá certo? Bem tardiamente. Já existiu o islamismo, já estavam os islâmicos se aproximando da Índia e Shankaracharya estava produzindo a sua filosofia, né? Estava desenvolvendo a partir de influências do budismo, e na mesma época em que na Espanha se redescobria o túmulo de Santiago, em Santiago de Compostela, hoje Santiago de Compostela, né? Na mesma época, Shankaracharya está desenvolvendo lá o Vedanta. Então Vedanta, Yoga e Bhakti são as 3 linhas populares que vão sobreviver até hoje na Índia. Aí chega no ano 1000, o islamismo entra na Índia e tudo isso vai para dentro da gaveta. Aí passa-se 1 século, 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, por volta de 1500 começam a chegar os europeus. Tá certo? Pouco antes dos europeus chegaram os mogules, são um povo que veio do Afeganistão, se dizendo descendentes de Gengis Khan. E foram chamados de mogules, até pejorativamente, falsos mongóis. Mas esse povo chegou na Índia e acabou conquistando a Índia mais diplomaticamente do que pela força e inaugurou uma dinastia que é muito conhecida por causa de um dos seus membros, né, que é Shah Jahan, que tinha uma devoção muito grande para sua esposa, Mumtaz Mahal, e quando ela morreu, depois de ter feito vários filhos para ele, depois de morta, ela recebeu dele uma homenagem na forma de um mausoléu de mármore lindíssimo, chamado Taj Mahal, né? Então, esse Shah Jahan, que é um dos reis mogules, ele é sucedido por um filho terrível chamado Aurangzeb, que foi o inaugurador do ódio racial e do ódio religioso na Índia. Mas nós já estamos falando aí do século XVIII. E nesse meio termo, os europeus chegaram na Índia. 4 povos europeus entraram na Índia. Franceses, ingleses, portugueses e holandeses. Mas lá para o século XVIII, praticamente era só França e Inglaterra que disputavam o território indiano. A França comprava terras dos indianos, comprava reinos, né? Cidades inteiras foram vendidas para os franceses. E os ingleses negociavam com a Companhia das Índias, né? Negociavam com os indianos também no sentido de conquistar a confiança e eventualmente conquistar o domínio de regiões, oferecendo a proteção militar, bem ao estilo dos gangsters, né? A gente oferece a proteção contra nós mesmos, né? Então, esse princípio acabou levando a Índia ao domínio britânico em 1857. Mas a Índia já estava invadida pelos europeus há 357 anos praticamente, né?
Então o que aconteceu? A Índia, desde o ano 1000 até o século XIX, até o início, por volta de 1800, até o final do século XVIII, 1780, 1790, a Índia tinha esquecido a sua cultura. Esqueceu. Não se lembravam mais da sua cultura, exceto, assim, as culturas locais, o folclore popular. E no início do século XVIII, nós temos, do século XIX, desculpe, nós temos os rudimentos de movimentos pelo, vamos dizer, ressurgimento do hinduísmo. 3 movimentos são reconhecidos na Índia hoje como precursores do renascimento do hinduísmo. Esses 3 movimentos são conhecidos como Arya Samaj, Brahma Samaj e Sociedade Teosófica, que eu não vou pôr aqui porque nós estamos nela. Então, esses 3 movimentos são considerados pelos indianos como movimentos que tentavam restaurar o hinduísmo antigo. Esses 2 são tipicamente brahmânicos. E existe um problema com os brahmanes. Eu só mencionei os brahmanes, não expliquei. Os brahmanes são sacerdotes que acabaram se constituindo numa casta, onde o sacerdócio é herdado por genética, ou seja, só pode ser sacerdote o filho de um sacerdote, só pode ser brahmane o filho de um brahmane. E os brahmanes, como foram aqueles que estabeleceram o sistema, obviamente se colocaram no topo do sistema. Nós somos os mais importantes. Ou seja, todo mundo trabalha para nós, todo mundo faz o trabalho sujo e nós só fazemos o trabalho limpo e ganhamos dinheiro para fazer isso. Os brahmanes sempre foram muito bem pagos para fazer o seu quinhão, né, no conjunto da sociedade. E os brahmanes têm um problema muito grave, eles são preconceituosos, são terríveis. Eles têm preconceito racial, preconceito social. Nós como pessoas normais, se formos tentar tocar um brahmane, ele se afasta, ele se assusta, ele diz, não me toque, não se aproxime. Por quê? Porque isso o torna impuro, o contato com uma pessoa não brahmane os torna impuros. Então vocês imaginam como é terrível conviver com uma pessoa desse tipo, né? É uma coisa meio horrorosa. E acontece que aqueles que começaram, que estavam vinculados ao poder, que eram protegidos pelos britânicos de alguma forma, e começaram a tentar restaurar a cultura indiana, eles não queriam restaurar a cultura primitiva da Índia. Eles queriam restaurar o brahmanismo, que dava força à sua casta e dava honorabilidade às suas causas. Não é preciso dizer que redundaram em fracasso. A única coisa boa que surgiu daqui foi efetivamente o Partido do Congresso, que acabou estruturando o processo de independência da Índia. A Sociedade Teosófica foi por outra linha, porque ela partia das escolas de mistérios, que não estavam do lado da cultura védica. A cultura védica não tinha vinculação com os mistérios, mas estava do lado do hinduísmo primitivo, que era todinho vinculado às práticas de mistérios. Então a Sociedade Teosófica continuou respeitada, até hoje ela é respeitada, embora a atuação dela seja pequena hoje, tá certo? Já foi maior no passado, no século XIX, foi mais intensa. Bom, isso é um quadro geral do hinduísmo, bem simplificado, porque há uma infinidade, uma miríade de manifestações culturais ao longo dessas colunas que nós estamos vendo aqui. É importante se considerar o seguinte, quando a gente fala de hinduísmo, nós estamos falando de algo que hoje ninguém sabe bem o que é, nem na Índia. Tá certo? Desde o século XIX, os indianos estão tentando restaurar o hinduísmo, mas eles próprios não sabem bem o que é o hinduísmo. Não estou falando isso por petulância, por vaidade, ou para me exibir para vocês. Estou falando isso porque é um fato que só muito recentemente, de uns 30 anos para cá, mais ou menos, é que os pesquisadores universitários da Índia começaram a chegar a alguns consensos sobre o que poderia ser chamado de hinduísmo, propriamente dito. Porque quase sempre, quando se fala de hinduísmo na Índia, se fala de manifestações populares muito localizadas. São crenças locais, da aldeia, da cidade.
a festa de uma divindade local, uma série de práticas que se faz em casa, que são os pujas, que são práticas devocionais. Então, hoje ainda se tenta descobrir o que é o hinduísmo. Curiosamente, como o yoga faz parte do hinduísmo ortodoxo, se nós chamamos de hinduísmo ortodoxo, nós temos que considerar que há regras para se identificar o que seja hinduísmo. As regras brahmânicas que determinaram essa ortodoxia definem hinduísta ortodoxo aquele que aceita a autoridade dos Vedas como livro sagrado, como escritura sagrada. Essa é a primeira exigência. A segunda, a autoridade dos Brahmanes como portadores da sabedoria. E terceiro, a soberania dos deuses, os devas, sobre os homens. São as três exigências básicas do hinduísmo ortodoxo. O yoga é considerado hinduísmo ortodoxo. Sabe por quê? Porque ele sobreviveu. Porque o yoga não aceita a autoridade dos Vedas, não aceita a autoridade dos Brahmanes e não aceita a autoridade dos Devas sobre os homens. O yoga tem todos os elementos característicos do hinduísmo primitivo. Onde é que nós encontramos manifestações do hinduísmo primitivo bem claras? No jainismo, no budismo e em práticas de mistérios diversas que existem pela Índia. O budismo predica a inexistência dos devas, ou a sua ineficácia no desenvolvimento do ser humano. O budismo predica que os Vedas não são mais do que uma simples coleção de palavras e que estudar os Vedas não vai levar ninguém a lugar nenhum. E também dizem que os Brahmanes são corruptos, fracos, vaidosos, prepotentes, preconceituosos e outros que tais. É óbvio que os Brahmanes não gostaram da conversa budista. Além disso, Siddhartha Gautama, Shakyamuni, a joia da família dos Shakyas, era Kshatriya, era guerreiro, da casta dos guerreiros, não era da casta dos Brahmanes. Assim como Mahavira Vardhamana, o reformador do jainismo, que é conhecido como o pai do jainismo moderno, também era Kshatriya, da casta dos guerreiros e não da casta dos Brahmanes. Tudo isso é motivo para considerar budismo e jainismo como heterodoxos, ou seja, não são hinduísmo. Só que o budismo, o jainismo, o yoga e o Vedanta são praticamente idênticos. Então, por que o Vedanta e o Yoga são considerados hinduísmo ortodoxo? Porque contra fatos no argumento. Os dois colaram. Os dois tinham apelo popular e os Brahmanes precisavam desse apelo. Então, os Brahmanes declararam que o Yoga e o Vedanta eram ortodoxos, aceitavam os Vedas, a autoridade dos Brahmanes e a soberania dos Devas. Tá certo? Estou dizendo isso para vocês porque fique muito claro, são coisas distintas. Mas fique muito claro também, foram misturadas. Tá certo? Alguma dúvida sobre o hinduísmo? Quanto a datas. A data que se diz que chegou a cultura védica no subcontinente indiano seria por volta de 3.000 anos antes de Cristo, AC. Essa data é controversa. Alguns professores indianos empurram para trás até 12.500 anos antes de Cristo. 14.500 anos atrás. Outros pesquisadores andaram chutando cerca de 4.000 anos antes de Cristo para os primeiros migrantes que chegavam à Índia. E o professor Max Miller chegou a levantar a hipótese de 1.500 anos apenas antes de Cristo, o que seria um contrassenso se comparado com os outros elementos fatuais. Mais provável, dentro dos elementos de fato levantados, arqueologicamente ou antropologicamente levantados, seria por volta de 4 ou 5.000 anos antes de Cristo a chegada desse povo na Índia, estruturando uma civilização que é conhecida como a civilização do Vale do Rio Indo. Aquilo que nós conhecemos como brahmanismo, ele vai ser estruturado mais ou menos na época do rei Davi, na Judéia, por volta do ano 1000, por aí.
até, e vai descendo, sendo costurado e desenvolvido, até aproximadamente o ano 200 da era cristã. Tá? Daí para frente já não tem mais o brahmanismo, não tem mais texto de revelação, é basicamente aquela mistura com o hinduísmo popular que vai pregar a smriti, a memória, ou seja, a tradição. São textos tradicionalistas, que são essencialmente os épicos, os puranas e a poesia, né? A poesia lírica, mais ou menos, se a gente pode dizer dessa maneira, que vai constituir aquele período aqui que é chamado de Kavya, que é o período da perfeição da forma poética da literatura na Índia. A literatura nesse período atingiu o auge da perfeição. Os textos são matematicamente construídos. As peças de teatro são maravilhosas, elas são estruturadas geometricamente, elas têm uma estrutura perfeita. Então, a cultura indiana, a literatura indiana atinge o ponto da perfeição. Isso é por volta do século IV, dinastia Gupta, época da queda do Império Romano. Esse desenvolvimento foi decorrente do fato que o Império Romano e a Índia tinham uma relação comercial muito forte, então veio muito dinheiro para a Índia, muito ouro romano foi para a Índia em troca das especiarias, do exotismo artístico e de animais e coisas que tais. Então nós temos esse período, vai mais ou menos de 5.000 até 1.000, 1.500 antes de Cristo. Esse período vai até cerca de 200 ou no máximo até 400 da era cristã. E de cá para frente, o brahmanismo ou o vedismo morre por volta do século IX da era cristã. Morreu mesmo, desapareceu do mapa. O hinduísmo primitivo se perde na poeira dos tempos. Não há registros históricos precisos, há apenas tradições, apenas mitos e referências mitológicas que são questionadas pelos historiadores. Tá certo? Mas o hinduísmo primitivo é, sem dúvida, muito antigo. Muito, muito antigo mesmo. As fontes indianas, as fontes estruturadas mais precisas sobre datas são justamente do jainismo, que o Osmar estava perguntando, que vão atribuir a alguns dos Tirthankaras, que são os grandes iluminados do jainismo mais recentes, né, a idade de 82.000 anos atrás, ou seja, 80.000 anos antes de Cristo, que seria a aparição de um dos Tirthankaras, um dos seres perfeitos, né, do jainismo. E esse jainismo, ele vem numa linha coerente, sempre estabelecida aqui pelo norte da Índia, durante todo esse período segundo os próprios jainistas. Ele vem se mantendo fiel a uma série de princípios que são enumerados, na verdade, no primeiro passo dos 8 passos do yoga. O primeiro passo, que é Yama, que fala em Ahimsa, Satya, ou seja, não violência, autenticidade e os princípios éticos básicos da convivência entre as pessoas, são os mesmos princípios do jainismo, que vem desde essa época remota. Na verdade, o jainismo teria começado no início do presente Kalpa, ou seja, milhões de anos atrás, com um Tirthankara conhecido como Urshabha, ou seja, o touro, cujo filho se chamava Bharata, e que muitos confundem com o próprio fundador do reino da Índia, que dá o nome ao país, porque a Índia não se chama de Índia, eles se chamam de Bharata. Né? Bharata é o nome oficial da Índia. Então, quando nós falamos do jainismo, nós falamos das próprias raízes do povo indiano, da origem da Índia. Isso faz parte, evidente, do hinduísmo primitivo. Quando eu não sei se eu estou dando as datas como você está querendo, vou completar um pouquinho mais como o Osmar queria. A questão do Vardhamana, do Mahavira, o fundador do jainismo moderno, ele é contemporâneo do Buda, do Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama foi discípulo de Vardhamana. Então eles vivem mais ou menos na mesma época, mas Vardhamana veio poucas décadas antes de Siddhartha Gautama. Eles seguem a mesma linha filosófica, o mesmo princípio e praticam as mesmas atividades no que se refere aos mistérios. Eles são da mesma região e as escolas de mistério naquela área da Índia não mudaram. São as mesmas.
O que Vardhamana faz para se destacar dos outros, dos demais Tirthankaras, ou seja, os demais perfeitos do jainismo, é o fato dele ter reformulado o sistema, vamos dizer, os princípios éticos do jainismo, adaptando eles às necessidades da época. Então, pode-se dizer que ele deu uma relaxada no sistema do jainismo, abrindo as portas a uma adesão popular maior. Essa é a reformulação que ele faz no jainismo. Mas o jainismo é uma tradição linearmente que vai se amarrar milhões de anos para trás no passado, segundo as datas dos próprios jainistas. Assim como o budismo não é uma inovação de Siddhartha Gautama. Ele sempre deixa isso muito claro. O budismo não é uma inovação. O que ele está propondo é algo que ele percebeu que os antigos faziam e fez igual e deu certo, funcionou. Tá certo? E então, todas essas tradições às quais eles estão ligados, essa Diksha, que é a iniciação nos mistérios, pelas quais os dois passaram, tudo isso, na verdade, faz parte da tradição do hinduísmo primitivo. Tá certo até aí? A pergunta que você tinha me feito era para detalhar o quê? Das castas, sim, da origem das castas, sim. As castas, elas aparecem pela primeira vez na formulação do brahmanismo. Nos Vedas não existem castas. No brahmanismo elas já estão lá e elas aparecem como uma clara, chamada assim, uma intrusão no texto chamado Manavadharma Shastra, ou seja, o Tratado de Leis do Manu. Então, esse texto, originalmente, trata o quê? Da organização da ordem social dos védicos, dos indianos védicos. E essa ordem social foi alterada pelos brahmanes descaradamente em alguns pontos, porque o estilo do texto naquele ponto ficou diferente, e nessas alterações eles incluem a existência das castas. Tá certo? Isso vai ser mais ou menos por volta de uns 1000 anos, na época do rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. É o que se acredita. Não há uma precisão de datas, porque os indianos não registravam datas nos seus textos. Todas as datas que nós conhecemos da história da Índia são datas que foram reveladas pelos estrangeiros que estiveram na Índia. Então nós sabemos porque, por exemplo, na época do rei Ashoka, por volta de 200 e pouco antes de Cristo, o rei Ashoka colocou pilares de pedra no Afeganistão, no atual Paquistão, no sul da China, em outros lugares, com editos revelando que ele tinha se convertido ao budismo, etc, etc. E esses pilares foram datados. Mas os textos em si não dão as datas. Mas como eles tinham relação com estrangeiros, os estrangeiros se referem a eles e dão datas. Então a gente sabe, por exemplo, que Chandragupta, que era vamos dizer, um ancestral do rei Ashoka, é chamado pelo Heródoto de Sandrokotos. Sandrokotos é Chandragupta. Então é possível, por esse paralelismo, saber as datas precisas, porque os gregos davam as datas precisas. Os gregos se preocupavam muito com datas, né? Agora, essa data dessa inclusão ou intrusão das castas no sistema de ordem social dos indianos, ela está estimada por volta de 1000 até 600 antes de Cristo. É muito vaga e imprecisa, porque não se sabe quando é que foi fraudado o texto. Mas se sabe que ele foi apresentado, foi imposto, né, numa época bem posterior à produção dos Vedas. É mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, eu fiz a comparação com a época do rei Davi, né, e se atribui a Moisés, por exemplo, o Pentateuco, né, a Torá dos judeus. Mas a Torá, a rigor, só foi descoberta, só foi redescoberta na escavação das ruínas do templo, quando os judeus voltaram da Pérsia, voltaram da Babilônia, para reconstruir o templo na época de Ciro, ou seja, 700 anos depois do rei Davi. Então, supostamente, ao escavar as pedras, eles não tinham mais a Torá, e aí um determinado profeta que estava ajudando ali nas escavações, tira uma pedra e descobre um manuscrito intacto com a Torá original, e aí todos dão louvores a Jeová, e a Torá está restaurada. Tá certo? Esse tipo de prática foi muito comum no passado,
porque era difícil de controlar isso, né? Como é que você vai saber se aquela Torá é a certa ou não é a certa? Se colar, colou. E se o povo aceitar, está feito o negócio. Assim, a mesma coisa o cristianismo, né? Pô, como é que foram escolhidos os 4 evangelhos autênticos? O processo foi um processo difícil, nenhum homem se sentia capaz de escolher, então deram a escolha para Deus, tá certo? Num concílio, no ano de 324 e 325, se fez a colocação de todas as versões em cima do altar da Basílica, tá certo? Onde estava se realizando o concílio. Todos os bispos abandonaram a Basílica, trancaram a porta e pernoitaram fora da Basílica, de modo que de manhã cedo, quando entraram, só os 4 originais estavam sobre o altar, o resto estava tudo espalhado pelo chão. Foi uma obra de Deus. Deus escolheu qual era o autêntico. Então, esse tipo de cena, que para o crente é uma prova do poder divino, para o cético é uma farsa evidente, né, acontece em todos os lugares do mundo. Tá certo? Onde existe a fé, existe a possibilidade da fraude, né? Então, essa questão das castas, ela aparece aqui, mas ela não tem uma data precisa. Ela realmente, infelizmente para nós, não tem uma data precisa. Se tivesse uma data precisa, a gente já teria certeza de como foi feita a fraude e ela já nem seria mais lembrada na história da Índia. O sistema de castas foi excluído, foi banido da Índia, quando a Índia se tornou independente. Vejam bem, em 1947, a nova Constituição indiana baniu as castas. Isso não significa que os brahmanes tenham se integrado ao resto da população. Os brahmanes continuam tão preconceituosos quanto antes. Na China quem manda é o mandarim, na Índia quem manda é o brahmane. Não tem como mudar senão ao longo do tempo, à medida que a população vá se modificando seu modo de pensar. Mais alguma dúvida em relação ao hinduísmo? Osmar de Carvalho. Aham. Pode, vamos falar da swastika. A swastika é uma figura que aparece não só na Índia, mas aparece no mundo inteiro, né? O nome swastika é indiano, é realmente sânscrito. Significa aquele que te faz sentir bem. É o anfitrião. O anfitrião é o swastika. Então, quando você chega numa festa e tem uma pessoa que faz de tudo para você ficar satisfeito, esse indivíduo é o swastika. Swastika, portanto, é um símbolo de bem-estar, é um símbolo solar, representa as forças da natureza na sua atividade plena. É um símbolo solar bem conhecido e, para alguns, representa o movimento, como o caso, às vezes, os celtas representavam como perninhas, né? Perninhas. As pernas da swastika eram pernas humanas mesmo, com pezinho e tudo. Ou os nórdicos representavam como um martelo, servia para bater, uma ferramenta, era o martelo de Thor. O deus Thor, ele é munido de um martelo que é uma swastika. A swastika é um símbolo tão antigo que nas tentativas que houve de traçar uma origem, todas essas tentativas caíram no vazio, porque em todos os lugares onde aparece ele é muito antigo. Houve uma tentativa do Conde Godbled de Albeville, acho que esse que é o nome dele. Ele escreveu A Migração dos Símbolos e ele trata essencialmente da swastika como tema básico dele. E ele tenta fazer um estudo migratório da swastika que vem da Índia, que passa para o Oriente Médio, que se espalha pela Europa, etc. e tal, mas ele se perde bastante, ele sente a dificuldade de fazer esse mapeamento, porque é um símbolo realmente muito antigo. Agora, há um detalhe curioso, é que muito se discute sobre a forma da swastika, se é com a perninha para lá, com a perninha para cá, qual que seria certo, qual que seria errado. Não tem forma certa e não tem forma errada. As duas são usadas indiscriminadamente em qualquer lugar do mundo. Na Índia, inclusive, a que prevalece é a que modernamente os esoteristas decidiram que é a da bruxaria, da magia negra. Mas isso só foi decidido, na verdade, só foi determinado na época da Segunda Guerra Mundial, por causa da Alemanha nazista, que adotou o símbolo.
A Alemanha nazista importou esse símbolo da cultura indiana, importou inclusive o mito dos Áryas, que era o nome pelo qual os védicos se intitulavam, né, os Áryas. Então o mito ariano é um mito indiano, a suástica é um símbolo sagrado do hinduísmo, não só do jainismo, não só o próprio budismo usa, várias religiões populares da Índia usam a suástica como símbolo. Não existe uma representação de Ganesha separada do símbolo, não existe uma representação de Indra sem a suástica. Então, é um símbolo universal na Índia, muito, muito popular e, vejam bem, é um símbolo solar, é o Sol, representa efetivamente o Sol. Ela, em qualquer uma das duas versões, ela é aceita na Índia e essa daqui é a mais comum de todas elas. Exatamente na mesma direção que aparece na bandeira nazista. Há uma curiosidade que se pode notar, é que embora a Sociedade Teosófica tenha adotado essa disposição, os primeiros textos teosóficos mostram todos esse aqui. Todas as figuras são essas. Por quê? Porque na Índia só se usava essa aqui. Essencialmente, a maior parte delas é desse jeito, ou seja, girando ao contrário. Oi, pois não. Pode falar. Aham. Uhum. É uma grande besteira. Não tem fundamento nenhum. Tá, o que acontece é o seguinte, quase todas essas distorções, elas são posteriores à Segunda Guerra Mundial. Quase todas elas, com raras exceções. Então, se formou uma espécie, uma movimentação ocultista, quase sempre na França, com origem na França. Os franceses são muito doidos para tratar essas questões, fazendo trocadilhos, fazendo injunções lógicas a partir de informações nem sempre corretas, que levaram a teses completamente doidas, completamente disparatadas. Eu vou dizer uma delas, que quando eu estudava sânscrito, o meu professor me advertiu sobre essas teorias francesas, né? E ele disse que o máximo que ele achou assim, de absurdo foi uma tese de um francês defendido numa universidade francesa sobre a língua sânscrita, dizendo que esse alfabeto sânscrito aqui, o alfabeto Devanagari, era uma farsa. Porque a língua sânscrita era uma língua oral, não era uma língua escrita, que isso aqui era uma farsa moderna. E o argumento de defesa dele é que o nome sânscrito, lido em francês, é sans écrit, ou seja, sem escritura. O que provava que a língua sânscrita era uma língua oral. Isso é coisa de doente mental, né? Uma coisa que não dá para aceitar um pesquisador universitário apresentar uma tese como essa. Mas muitas teses como essa são apresentadas anualmente. Se vocês tiverem um dia vontade de dar risada, vocês vão às bibliotecas das universidades, leem algumas teses de doutoramento, de mestrado, algumas simplesmente foram arquivadas por vergonha. A banca examinadora não quis dar opinião de tão ruim que era. Nós tivemos um caso na Universidade de São Paulo de uma tese também de língua portuguesa, né, de tradição portuguesa, uma tese sobre os Lusíadas, de Camões. Quando o sujeito começou a apresentar a tese, a banca examinadora suspendeu a reunião e pediu que ele fosse reavaliar a tese dele. A tese dele era o seguinte, ele fez manualmente, porque na época não tinha nem computador, uma contagem de todas as palavras que se repetiam no texto. Então, ele começou a explicar na tese dele quantas vezes que aparecia a conjunção que, a conjunção com, a palavra e, a palavra mais, a palavra os. Então, a tese dele era simplesmente, né, uma estatística sobre palavras nos Lusíadas. A banca não tinha tempo para perder com esse tipo de besteira, mas isso acontece frequentemente. Como são intelectuais, às vezes a gente respeita, diz, não, que tese interessante, né, mas onde é que nós vamos chegar com isso? Não se chega a lugar nenhum. Então, realmente, o único fato concreto é o seguinte, a suástica é o Sol, representa as forças solares,
representa o surgimento da consciência, representa a criação do mundo material. O resto é especulação. O resto já faz parte das adaptações locais, etc., que na Índia é um símbolo extremamente benéfico, benfazejo, propício. Então, por isso é adotada universalmente. Você que tinha mais uma dúvida. Ué. Certo. É o trecho chamado Mahabharata, isso. Sim, do Mahabharata, sim. Vocês conhecem a história do Mahabharata? Suponho que não muito claramente, certo? Então vamos lá. A história do Mahabharata é a história de duas famílias que são descendentes daquela chamada dinastia lunar na Índia. Dinastia lunar porque lá na ponta da família, lá no mais antigo ancestral, está Soma, que é a lua. Soma personificado como um rei, que é a lua. Então, dinastia lunar. Assim como a outra dinastia, que é a dinastia solar, começa com Ikshvaku, que era filho de Manu Vaivasvata, que era filho de Vivasvata, que era o Sol. Então, daí a dinastia solar. A dinastia solar vai dar Rama e Sita, que são os personagens do Ramayana, o outro épico. A dinastia lunar vai dar as famílias do Mahabharata, e essas famílias, num certo ponto, estão separadas porque um determinado membro da família, a história da família é contada brevemente, um determinado membro da família morre jovem sem ter feito filhos. E ele tem duas esposas e uma serva, e o irmão dele, que é Bhishma, não quer procriar, ele não quer fazer filhos, ele tem um voto de castidade, e se busca um meio-irmão dele, que é justamente o autor do texto, que é Vyasadeva, para fazer esses filhos. Só que Vyasadeva era um anacoreta, era um eremita, um brahmane retirado na floresta, que se vestia com cascas de árvore, que era negro, como todos os mestres indianos, e que se diz que não tomava banho, não fazia nada, então era mal cheiroso, feio, sujo, mas era um sábio, então todo mundo perdoava essas porcarias dele. Ora, quando ele vem para fazer filhos nas duas esposas e na serva do rei falecido, as duas esposas, que eram muito nobres, muito elegantes, se assustam com a feiura dele. Então uma delas, Ambika, ela quando vê o Vyasa, acha ele tão horroroso, fica com tanto medo dele que fecha os olhos e concebe o seu filho de olhos fechados. E ele nasce cego, é o rei Dhritarashtra, um rei cego. A outra decide que não vai fechar os olhos, vai enfrentar a fera. Mas ela fica tão assustada com a feiura de Vyasadeva que ela fica pálida e o filho dela nasce branco igual papel. E o nome dele é Pandu, que é pálido, brancão. Ora, esses dois reis são os pais dos primos entre si que vão entrar em luta, que vão entrar em guerra. E essa guerra é retratada no Mahabharata. O Mahabharata é a história dessa guerra. Uma guerra dentro de uma família. E esses Pandavas, que são os filhos de Pandu, eles na verdade não são filhos de Pandu. Esse é um modo de falar. Porque na verdade, Pandu é amaldiçoado porque ele acidentalmente feriu um brahmane convertido em antílope na floresta. É uma coisa bem das lendas indianas, né? E justamente no momento que esse antílope estava em intercurso sexual com a sua amada antílopa. E o resultado é que ele amaldiçoou o brahmane e disse: você vai morrer no dia que você se deitar com a sua esposa. Uma tristeza para um rei que quer ter filhos. Tá certo? Mas a esposa dele, ela tinha recebido quando jovem um mantra, um encantamento de um brahmane que permitia a ela fazer filhos com os deuses. Então ela cantava esse mantra, evocava um determinado deus e imediatamente engravidava de um filho desse deus que nascia no dia seguinte adulto já. Coisas maravilhosas que só os deuses conseguem, né?
Ela já tinha feito a experiência quando recebeu, ela era adolescente ainda, jovenzinha, né? Muito curiosa em relação a essas coisas misteriosas, e ela já tinha usado o mantra e já tinha tido um filho que ela tinha escondido, tá certo? Que vai aparecer lá na guerra. Mas ela teve, casada com Pandu, como não podiam se deitar, ela evocou os deuses algumas vezes, tá certo? Então, ela evocou o deus Dharma, que é, vamos dizer assim, a perfeição, a justiça, a condição ideal, e teve um filho, Yudhishthira. Invocou o deus Indra e teve com ele um filho chamado Arjuna. Invocou os deuses Ashvins, os deuses gêmeos, e teve com ele 2 filhos chamados Nakula e Sahadeva, que são filhos desses 2 Ashvinas. Invocou o deus Vayus, ou Vatas, que é o vento, e com eles teve o filho Bhima, que era forte como um gigante. E os 5 filhos são todos eles filhos de deuses. Eles são do time dos deuses. E os mitos indianos colocam os deuses como adversários dos seres humanos, e nós somos seres humanos. Os outros primos eram seres humanos, e eles não, eles eram filhos dos deuses. E essa hostilidade entre deuses e seres humanos, ela é tradicional nos mitos primitivos da Índia. Os deuses são nossos adversários. Isso parece uma coisa de demonólatra, né? Mas, na verdade, essa hostilidade dos deuses é comum em todos os mitos, não é só na Índia, não. O que aconteceu com Prometeu, um titã, né, que nos trouxe a inteligência, que roubou o fogo dos deuses e trouxe para a humanidade? Foi castigado atrozmente por Zeus, foi amarrado numa pedra e deixado à mercê dos abutres que comiam seu fígado todos os dias. Quer dizer, foi uma punição atroz pelo simples fato de ele ter querido ajudar a humanidade. Na Índia há uma lenda muito interessante que fala sobre o rei Bali. O rei Bali, que foi o melhor rei que já existiu no mundo, no universo inteiro, porque ele reinou sobre os deuses, sobre os homens, sobre os mundos inferiores, e todo mundo era feliz, mas ele era um demônio. E foi destronado por Indra, que usou Vishnu na forma de um anão traiçoeiro para enganar o rei Bali e retomar o trono do universo. E aí, a partir da retomada de Indra, o mundo inteiro fica triste, as plantas não produzem mais, os animais não produzem mais, os seres humanos não trabalham mais, o mundo vai se extinguir, e aí eles são obrigados a autorizar que Bali volte do inferno uma vez por ano, numa noite, para as pessoas ficarem felizes novamente. E essa é a noite da festa do Diwali na Índia, onde todo mundo acende velinhas e lamparinas para iluminar os caminhos do rei Bali. Então, essas tradições mostram claramente, né, essa posição. Os deuses são inimigos dos homens. Os homens santos, quando começam as suas austeridades, os deuses mandam tentações, mandam inimigos ferozes para tentar tirar eles da concentração, da meditação e impedir que eles alcancem o tapas, né, o sacrifício perfeito, que levaria eles a uma condição superior aos deuses. Os deuses não gostam de ser controlados. E o ser humano, quando realiza o sacrifício, se torna superior aos deuses. É o que os neoplatônicos chamavam de teurgia, ou seja, a capacidade de mandar nos deuses, dar ordem aos deuses, fazer eles trabalhar. Eles não gostam. Então, é o que quando nós falamos da bhakti aqui, ó, que aqui se traduz normalmente como devoção, o verbo bhaj, na Índia, que dá origem a bhakti, significa alimentar. A bhakti é a nutrição, porque os deuses precisam ser nutridos, porque os deuses são mortais. Esse é um detalhe curioso, eles são mortais, eles precisam beber o amrita, o néctar que lhes dá a imortalidade. Nós somos imortais, e os demônios na Índia são imortais também. Os titãs são imortais, os deuses são mortais. Então, como é que eles sobrevivem? Eles sobrevivem com o sacrifício ritual, o yajna, que é a libação, a oferenda de alimentos, a oferenda de óleos, a oferenda de fogo, que vai nutrir os deuses. Mas, sobretudo, eles vivem da nossa atenção, porque se nós esquecermos os deuses, eles morrem, eles desaparecem. Então, isso vai explicar mais ou menos por que houve essa reversão, porque os brahmanes dependem dos deuses para ter autoridade. Eles só vão ter autoridade se nós considerarmos que os devas são superiores aos homens, e que para preservar a ordem universal é preciso fazer o ritual que só eles sabem fazer, que custa baratinho, né? Então só eles podem manter a ordem universal propiciando os deuses a nosso favor.
A linha do Buda, a linha do Jainismo, a linha Shivaíta, a linha do hinduísmo primitivo, a linha dos mistérios, diz que nós devemos nos valorizar como seres humanos. E a ordem universal depende da nossa ordem interior. Porque eu, Atman, sou Brahman, sou o universo. E não há deva nenhum entre eu e Brahman, e a totalidade. Esse é o princípio popular da Índia, que os brahmanes nunca aceitaram. Porque eles queriam Brahma como um deva, como um deus, dos quais eles seriam os embaixadores, né, desse Deus. Tá certo? Então a história do Mahabharata é a história da guerra entre essas duas famílias, que acaba numa carnificina tremenda, né, onde praticamente todo mundo morre, menos Yudhishthira, que é um dos 5 Pandus, que é filho do deus Dharma, que representa justamente os princípios éticos fundamentais, o modo de vida espiritual superior, etc, etc, etc.